Sejam todos muito bem-vindos à nossa tarde. Não sei como está onde vocês estão, em Campo Grande está um friozinho gostoso. Meu Deus, ele veio de bigode mesmo, gente, é verdade. É verdade, por que não seria? Você é muito afrontosa, você veio com esse bigode. Ué? A minha internet não tem capacidade para o tanto de comentários que vai vir por causa desse bigode, senhor Lucas Cordo. Vai quebrar a rede. Hoje a rede não suporta. A ideia é essa, passar credibilidade. Passar credibilidade. Muito bem. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai tentar fazer um esquema que a gente sempre faz. A gente vai conversando, eu vou acompanhando aqui o pessoal. Qualquer coisa, eu vou repassando a pergunta para você. Comentários sobre o bigode não serão repassados durante a Por live. favor. Por favor, não Eita, faça sua isso. mãe? Ah, não, é outra letra. Achei que era sua mãe ali. Tomei um Mas, susto agora. mas minha mãe falou que ia vir assistir. Rapaz, se a mãe vier assistir a live, o negócio fica feio, hein? Tem que tomar. Olha! Bom, seja muito bem-vindo, Lucas. Para quem não sabe, o Lucas é meu orientador de mestrado, né? Na graduação não tive o privilégio de ser orientada por ele, mas no mestrado sim. Eu trabalhei com metáfora, fazendo análise discursiva, então a gente trabalhou já com isso, e ele já trabalha com a questão da análise do discurso há uns 10 anos, né, Lucas? Como é que é? Desculpa. Presta atenção em mim, senhor Eu Lucas! tô pensando que ficou ruim, eu não entendi o tempo que você falou. Quanto tempo você trabalha com análise do discurso? Desde quando começou o mestrado. A linha de pesquisa em cima de análise do discurso começou junto com minha orientação no mestrado. Antes do mestrado iniciar, eu trabalhava com outras questões, Uhum. e a partir da minha primeira orientanda de mestrado, que ela chegou com uma proposta de trabalho específica, a gente teve que reformular um tanto de coisa. E aí, a partir do trabalho com a Mayla, né, que foi a minha primeira orientanda de mestrado, a gente iniciou as atividades. Então, o mestrado, a primeira turma entra, se não me falha a memória, 2011, no mês de 2011. Então, Uhum. ano que vem faz 10 anos essa brincadeira. Olha que massa! Gente, então, eu chutei 10 anos, eu achava que era 10 anos. Então, eu tô boa de chute. Tá boa de chute. E é um tema que eu gosto bastante, e sempre que o pessoal vai prestar mestrado lá com você, eles acabam vindo atrás de mim perguntando como é que faz isso, porque eles definitivamente têm a maior dificuldade de entender de cara o que que é isso. E aí, assim, eu tô sempre conversando com alguém sobre essa história de método Renner. Uhum. Acho que dá para a gente fazer um resuminho, será? Sim, 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 sim. A- a- Acho que antes de falar de método REM especificamente, porque assim, dentro da análise de comportamento existem algumas propostas de análise do discurso. O método REM é uma delas. Tá? Uhum. Para a gente chegar e entender o que é análise do discurso, que é uma estratégia metodológica bastante incomum dentro da análise do comportamento, a gente tem que entender algumas questões. Tá? A análise do comportamento, ela inicia inicia não, mas toda a lógica de pesquisa da análise do comportamento, ela é voltada para um tipo de dado específico, que é frequência de comportamento, probabilidade de ocorrência de resposta, esse tipo de coisa. Quando a gente está entrando na discussão em cima da questão da análise do discurso, e aí vale um parênteses, assim, eu não sei até que ponto
a turma que é mais da análise do discurso, que é o pessoal da pesquisa qualitativa, que está mais vinculado com a ideia, o tanto que eles não iriam me trucidar pelo aquilo que eu estou fazendo, eu chamar de análise do discurso. Ah, mas, licença poética, vamos embora. Licença poética. Vamos lá. Na live não dá para trucidar, essa é a vantagem da gente estar falando na live. Quem estiver assistindo aí e não gostar da minha terminologia, a gente ignora. A gente ignora. Depois alguém vaza o vídeo, né? Exato, exato. Peraí, antes de você continuar, sua mãe veio mesmo. A sua mãe entrou na live. Oi, Leda! Não, a Leda merece. Mãe tem sempre razão. Mãe tem que parar tudo para falar da mãe dele. Sim. Outro dia meu irmão fez uma e ela assistiu. Se ela não assistir a minha, eu vou ficar bravo. Então vai ter conflito entre irmãos. Não vai dar muito certo. É isso aí. Mas, quando a gente olha para essa questão, o tipo de coisa de pesquisa que a gente está fazendo, que eu estou chamando de análise do discurso, é porque o foco sai um pouco da questão desse dado básico da análise do comportamento, que é a frequência de resposta, que é a probabilidade de ocorrência de resposta. Não que isso seja negligenciado, isso faz parte da análise, mas não é necessariamente o foco principal. Tá? Quando a gente está falando, então, de análise do discurso, a gente está olhando para o foco principal está no olhar para o efeito que a resposta verbal tem sobre o ouvinte. Tá? Esse é um ponto importante quando a gente está falando de análise de discurso, quando a gente está falando de análise de conteúdo. É como que uma determinada verbalização afeta o ouvinte. Tá? Então, é a partir dessa ideia que a gente vai construindo aquilo que a gente vai chamar de análise do discurso, que é aquilo que eu estou chamando de análise do discurso. Tá? E para entender isso um pouco, porque isso rompe com algumas características importantes da pesquisa, da metodologia de pesquisa dentro da análise do comportamento, a gente tem que entender algumas coisas antes, algumas implicações que acabam levando para essa estratégia metodológica. Que o primeiro ponto está na hora que se olha para o fenômeno linguagem, eu não gosto muito do termo, porque linguagem da análise do comportamento tem um outro significado. Mas para aquilo que normalmente chamamos de linguagem, quando se olha para isso enquanto comportamento verbal, enquanto comportamento operante, tá? Que vai acontecer lá em 57, quando Skinner apresenta a ideia de comportamento verbal. Tá? Na hora que ele faz isso, e os analistas do comportamento, depois de um tempo, compram a ideia, o nosso foco ele necessariamente tem que mudar ao olhar para o que é que o cientista, o analista do comportamento, seja ele em qual frente for, seja pesquisa, seja aplicação, entender o que é que representa a forma com a qual o analista do comportamento está explicando o comportamento. Essa é o segundo ponto. Tá? Na hora que eu olho para a linguagem enquanto comportamento operante, eu passo a olhar para ele buscando fontes de controle da resposta verbal. Tá? Então, um ponto específico é aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, porque comportamento verbal pode ser qualquer coisa, ela é decorrente de contingências mantenedoras desse comportamento. Essa é a grande mudança. Deixa de ser algo que você e o Guto discutiram um pouquinho na semana passada, deixa de ser uma lógica comunicativa no sentido mais tradicional do termo. Deixa de ser uma passagem de informação e passa a ser uma resposta que tem função dentro de uma relação de controle ambiental. Na hora que a gente olha para isso automaticamente implica em assumir
que quando eu estou explicando o comportamento, seja ele qual for, esse meu comportamento, ele não é uma descrição de uma realidade dada, de uma realidade posta, que é papel da ciência desvelar essa realidade. A minha explicação passa a ser uma resposta verbal, como outra qualquer, tá? Que está submetida a uma relação de contingência que é historicamente constituída. Uhum. Tá? Ciência é como qualquer. Fazer ciência é como qualquer outro comportamento. Como qualquer outro comportamento, exatamente. E aí, o meu papel enquanto cientista passa a ser o de construir respostas verbais que levem a um determinado fim. Tá? Tradicionalmente, a gente fala de que o fim do discurso científico é estabelecimento de predição e controle sobre o seu objeto. Eu acrescento um outro, eu acho que é predição, controle e transformação. Eu acho que esse é mais um objetivo de ciência. Não, peraí que eu vou... Pausa para o aplauso. Esse é novo, esse aí eu não tinha ouvido ainda. Transformação. Gostei. Você fica me... Eu atrapalho você. Esse é meu objetivo como aluna, não é? Tá, vamos lá. Não é isso que orientando faz? Desde sempre. Então, meu objetivo enquanto cientista, é construir uma resposta verbal que permita atingir esse fim. Tá? Não só meu enquanto cientista, porque a partir do momento que eu assumo que a minha resposta está dada dentro de uma relação de contingência mantida por comunidade verbal, aquela coisa toda, não é meu objetivo. É o objetivo da comunidade verbal. Então, esse é o meu comportamento que é selecionado e mantido dentro de uma dada comunidade verbal. Tá? No caso, comunidade verbal científica. Beleza. Então, com base nisso, eu passo a ter que olhar para ou melhor, passo a ter que olhar, não. Seria interessante, e isso é algo que está colocado no Skinner lá em 45, isso está colocado em vários outros autores, que em 45, quando o Skinner vai discutir lá com o pessoal do operacionismo, que os conceitos científicos eles deveriam explicitar a fonte de controle sobre os cientistas, sobre aquele que está explicando. Então, quando eu falo reforço, eu não estou falando de uma coisa lá presente. Reforço enquanto o evento que aumenta a frequência da resposta que produziu. Isso é SD. Eu estou descrevendo o SD que controla eu falar reforço e que a comunidade verbal reforça. A mantém. Tá, beleza. Então, quando eu olho para o que a gente vai chamar de explicação, e aí isso valeria toda uma outra live. Só de falar de explicação. Mas a gente tem que... E outra para falar da transformação, que eu já estou aqui, já quero ir para o lado da transformação e estou me segurando. Calma que isso não é o tópico de hoje. Não é, estou me segurando. Se segure. A lógica da... Aí, você fica me cortando, eu me perco. O objetivo. Aqui não é uma aula, é uma conversa, senhor. Se vire. Dá seu jeito, né? Dá seus pulos. Aprende a conversar. Vamos treinar hoje aqui nessa live. Como que o orientador aprende a interagir com os orientandos? A questão não é orientado. A questão é que eu estou falando com um aparelho de celular e isso é muito esquisito. É o problema da quarentena, né? O problema da quarentena. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha que gravar uns vídeos. Nossa, aquilo era muito estranho. É estranho. É muito estranho. Mas vamos lá. Então, quando eu falei, os conceitos eles são descrições, não de uma realidade, mas de fontes de controle sobre a minha resposta.
Uhum. Então, quando eu estou explicando algo, essa minha explicação é a resposta verbal que tem, dentro do meu histórico de reforçamento, probabilidade de emissão frente àquela contingência. Por exemplo, se eu sou um terapeuta, o relato do meu cliente, ou terapeutizando, como tu gosta de falar, é, é um SD que controla Uhum. um certo número de respostas decorrente do meu histórico de reforçamento. Sim. Tá? Nem se eu fosse o cara mais realista do mundo, eu poderia afirmar que a minha explicação é a totalidade da fonte de controle do sujeito. Não faz muito sentido. Tá? Uhum. E é SD. Se eu Isso tivesse já que. bate um pouco na questão da neutralidade, né, Lucas? Exato, exato. Tanto para o cientista quanto para o terapeuta, é difícil a gente pensar que não é uma interação acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Então, tem um cara que é a origem de toda a nossa forma metodológica de pensar, que é o Willard Day. Para quem não conhece, vai atrás, que é para Meu mim um dos amor, caras aquele mais. texto da fenomenologia, ai, gente, aquele texto é maravilhoso. É um dos caras mais bacanas que para mim existiu dentro do nosso comportamento. Uhum. Apesar de ser direitoso, é, é, Ih, polêmica! Eu não sabia disso! Polêmica na live! Já não quero mais o Willard Day. Partiu meu mas, coração. mas o Zay, em vários textos, ele bate na tecla de que é papel do cientista, do analista do comportamento, explicitar, além de explicar o seu objeto, além de explicar o comportamento, essa explicação só faz sentido a partir do momento em que você explicita fontes de controle do seu comportamento explicativo. Tá? A partir do momento, então, em que você faz análise funcional do seu comportamento de explicar. Uhum. Beleza? Então, quando a gente está olhando para a análise o que a gente vai chamar de análise do discurso, ela, ela se alinha muito com toda essa digressão que eu estou tentando fazer aqui agora. Começando lá em comportamento verbal, quanto um evento operante, indo para repensar o que representa explicação, tá? Pensar nessa lógica de fonte de controle sobre o comportamento explicativo e esse terceiro passo de uma exigência metodológica para qualquer que seja o objeto de estudo, para qualquer que seja dentro do comportamento. Tá? Se eu estou pesquisando explicação, que é o meu caso, se eu estou pesquisando, sei lá, lei da igualação com pombos bicando discos, manipulando microvariáveis de segundos de atraso de reforço, coisas do tipo, o ideal seria que, em conjunto com a minha descrição de contingência, eu explicitasse a fonte de controle do meu comportamento para essa descrição de contingência. Uhum. Tá? Então, a nossa forma de tentar pensar a análise do discurso, ela parte desse alinhamento, ela está dentro desse alinhamento. Uhum. E que com isso, então, eu vou tentar olhar para o conteúdo do que está sendo dito, e quando eu falo conteúdo, não é num sentido idealista do termo, não é no sentido fenomenológico do termo,
é olhar para significado. Só que aí a gente tem que entender o que a análise do comportamento chama de significado. A análise do comportamento chama de significado fonte de controle do comportamento verbal, porque é isso que torna provável um determinado padrão verbal, um determinado repertório verbal, uma determinada fala. Tá? Beleza. Dentro da análise do comportamento, quando a gente olha para comportamento verbal, nós classificamos comportamento verbal. A primeira grande classificação são os operantes verbais. Eu chamo de tato, eu chamo de mando, eu chamo de intraverbal. Inclusive, como quem analisa discurso mais frequentemente na análise do comportamento usa essa categorização. É a categorização mais visual para a análise do discurso na análise do comportamento. Sim, mas é que tá. Quando eu estou falando em tato, quando eu estou falando em mando, quando eu estou falando em intraverbal, eu ainda estou olhando para fontes de controle da resposta do falante. Do falante, sim. Do falante. Tá? A forma como eu tento pensar a análise do discurso, ela envolve, sim, essa parte. Essa parte não tem como escapar dela. Tá? Mas, para além disso, a gente tenta olhar para as fontes de controle do meu comportamento de analisar e classificar de uma determinada maneira o comportamento do meu sujeito de pesquisa. Ah? E acho que essa é a diferença que fica mais marcada, né, Lucas? Eu acho assim, isso é uma das diferenças bem marcantes entre o método Reno e a maneira de analisar discursos que até então se trabalha mais costumeiramente na análise de comportamento. É que a gente está virando a lente, tirando essa lente só do falante e passando a pensar no ouvinte. Sim, mas é que tá. Porque assim, a análise de comportamento ela tem trabalhado com a questão do ouvinte em algum. Se você pega, por exemplo, comportamento governado por regra, você está olhando para o ouvinte. Só que é um pouco diferente da lógica de análise do comportamento governado por regra do que a gente tem feito. A ideia que é algo que eu já comecei a pensar tem menos tempo. Tá? É uma tentativa de alinhar dois grandes modelos de análise dentro da análise do comportamento, que é análise molar e análise molecular. O que a gente tenta fazer é meio que unir as duas coisas. A gente faz tanto, a gente tenta fazer, né? A gente faz meio pretensão ainda. A gente tenta fazer análise molar e molecular conjuntamente. Como que a gente faz isso? A lógica, que o pessoal saber um pouquinho, né, entender um pouquinho, quando a gente está falando, método Reno, eu não expliquei direito o que é esse tal desse método Reno. A ideia do método Reno é expor o meu participante de pesquisa a um SD preparado, aonde ele deve ter aonde ele vai ser colocado numa situação de discurso livre. Onde ele tem a possibilidade de falar o que ele bem entender sobre aquele evento. Eu não seleciono comportamentos específicos a serem emitidos. Eu não sei, por exemplo, como é o caso, por exemplo, de uma série de pesquisas voltadas muito para a questão dos operantes verbais. Estou ensinando, vou ensinar um mando para a criança, vou ensinar um tato, você tem lá uma topografia que você busca estabelecer e você olha para ela. No caso do que a gente tem feito, essa especificação de qual comportamento nós vamos olhar, ela não está dada de antemão. Então, a gente prepara uma estimulação,
Como no meu caso específico de pesquisa, a gente está olhando para a questão o comportamento que a gente olha, o comportamento verbal que a gente olha, é o explicar o comportamento. Tá? Então a gente coloca o indivíduo numa situação onde ele tem que falar sobre o comportamento de algum outro organismo. Tá? E a partir daí a gente vai tentar então correlacionar aquilo que o indivíduo está emitindo enquanto resposta verbal e o SD que a gente preparou. Tá? Normalmente, nas nossas primeiras pesquisas, inclusive na sua, esse SD, para a gente ter um grau de controle mais forte sobre esse SD que a gente está preparando, era ratinhos dentro de uma caixa de Skinner se comportando. Tá? Porque ali a gente tem um controle mais claro, mais preciso do que está acontecendo, do que aquele organismo, enquanto o SD está executando. A gente conseguia colocar o comportamento daquele ratinho em formato gráfico, bonitinho, facinho, beleza. O meu participante de pesquisa vai lá e vai emitir uma série de respostas verbais diante daquela situação. A partir daí, qual é a nossa função? É o de tentar estabelecer correlação entre padrões de discurso, padrões de fala e padrões de comportamento apresentado no SD que a gente apresentou. Tá? Então, e aí entra, por exemplo, a questão mais molar. Vou tentar achar esses grandes padrões, essas variações de tipos discursivos diante de variações de tipos de comportamento apresentado pelo organismo lá no SD que eu preparei. Certo. Então, assim, só para deixar claro, tem muita gente que não esquece não aí o que você está pensando. Tem muita gente leiga no assunto, inclusive senhora sua mãe, que precisa entender o que eles estão falando. Então a gente pega uma pessoa e coloca ela frente a uma situação qualquer. E pede para ela explicar essa situação qualquer. E aí a gente vai pegar essas duas variáveis que a pessoa falou e que a gente apresentou, e vai tentar achar paralelos, correlações entre essas duas coisas. Exato. É basicamente isso que e antigamente a gente fazia isso de uma forma mais controlada, mas a própria Giovana, que está aqui também, assistindo, ela já fez com participantes já humanos, né? Não usou. A gente já tem algumas pesquisas já que escapam essa coisa do controlada, do ratinho dentro da caixa de condicionamento, coisa do tipo. Tem o da Giovana, teve o da Kátia, o do Guilherme, que está assistindo. Do Guilherme, também, né? Ele falou para mim que ele vai descobrir como é que cita live na BNT. Espero, eu não tive nada disso. Eu e Giovana, a gente devia ganhar um prêmio, porque a gente escreveu aquele artigo que facilitou a vida de todo mundo que veio depois. Com certeza. Porque olha, a gente ralou, viu? Deus me livre. Não gosto nem de lembrar que dá palpitação. Para entender essa coisa que você estava falando. Não é simples. Até eu tô apanhando, ainda apanho um bocado para entender esse negócio. Mas vamos lá. Aí, depois que a gente tem essas respostas, depois que a gente tem já está bem estabelecido qual foi esse SD preparado e tudo mais, a gente precisa tentar identificar essas fontes de controle, a relação entre o SD preparado e a resposta verbal do nosso participante. E é aí que começa a entrar a variável pesquisador. Tá? É nesse momento que ela entra. Porque essa na hora de criar a categoria Exato. que o pesquisador começa a aparecer mais marcadamente.
Porque fazer ciência é criar categoria, de certa forma, né, Lucas? Uhum, uhum. Sim, mas, mas assim, a questão, porque assim, está presente a variável do pesquisador desde a hora que você pensou o objetivo da sua pesquisa. Sim. Né? Ela vai determinar tudo. É, já a tal da isenção sumiu na hora que você prestou o mestrado. É, é, É verdade. se você tentou comigo e não com outro professor, já mostra viés. Uhum. Então, é, é, mas, de qualquer forma, esse é o momento aonde você começa a explicitar as fontes de controle do seu comportamento. Então, quando você olha para uma verbalização e fala, olha, eu tenho aqui uma explicação mentalista, tá? Ou, olha, eu tenho aqui o meu participante, sei lá, descrevendo topograficamente o comportamento. Ou, olha, eu tenho aqui meu participante fazendo uma análise funcional linda e maravilhosa, explicitando relações de contingência. Tá? Isso diz do seu histórico de reforçamento em afirmar mentalismo para uma determinada topografia de resposta. Uhum. Afirmar topografia para uma determinada topografia de resposta. E afirmar análise funcional para uma determinada topografia de resposta. Não só topografia, lógico, porque envolve você olhar para aquilo que o seu participante falou e o contexto no qual ele falou. Uhum. Ah? Eu lembro um Então, exemplo muito legal que aconteceu na minha dissertação, foi o sujeito que saiu da prova da Inara, falando de Le Bon, e ele usou diversos conceitos de Le Bon durante a explicação dele no comportamento rápido. Então, assim, o histórico dele em relação com o SD que a gente apresentou, mais o tempo próximo ali, fez virar uma explicação maravilhosa, né? Que ele explicou o prato exatamente. e o bom. Uma coisa rara. Exatamente. E aí está uma das grandes dificuldades desse negócio. Tá? Porque, assim, eu falar qual é a fonte de controle do meu comportamento, quando eu estou tentando estabelecer a relação entre aquilo que o meu participante está falando e o SD que eu montei, a gente tem que ter um cuidado danado, porque essa minha interpretação, ela, ela tem que ter validade científica. Uhum. Tá? Não eu tenho que demonstrar respaldo dentro da prática da comunidade verbal científica para aquilo lhe fazer sentido. Ou seja, não basta simplesmente fonte solta de controle do meu comportamento. Uhum. Porque o discurso científico ele tem contingências ali implementadas pela comunidade verbal científica. Então, é um discurso que tem que dar conta dessa relação solta que o meu participante foi submetido por mim mesmo. Então, vai lá e fala, filhão, eu estou colocando para você. Tá? E eu tenho que, a partir disso, elaborar uma descrição dessa relação que dê conta da contingência posta pela comunidade verbal científica. Porque senão meu artigo não é publicado. Sim. Ah? A comunidade verbal vai punir. E acho que, assim, Exato. se houvesse uma possibilidade de punição da comunidade verbal, nem emitiria aquela resposta publicamente, né? Exato, exato, exato. Então, por exemplo, esse dado que você falou, ele acabou de sair da aula da professora Inara, que estava discutindo É tal uma coisa. Por isso. possibilidade, né? Exato. E aí, a gente ter acesso a esse tipo de informação é primordial para que eu atinja esse objetivo de virar e falar, é por isso que o sujeito está falando tal coisa, mas ao mesmo tempo é um tipo de informação muito complicada de ser obtida. Uhum.
Porque, de novo, aí na hora que a gente está fazendo isso, é aquilo que eu estava falando, a gente vai entrar em análise molecular. Molecular. E aí, na hora que entra na análise molecular, o troço complica muito a vida para dar conta Sim. dessa descrição. E Ah, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de fazer essa parte de explicar que variáveis controlam o comportamento do cientista. Quando a gente pensa nas variáveis macro, variáveis sociais, culturais, é mais tranquilo da gente explicar, mas acho que quando vai individualizando essas variáveis, vai ficando mais complicado. Então, uhum, tem uma série de variáveis que me levaram a estudar, por exemplo, metáfora, que são variáveis que não necessariamente eu sei dizer sobre elas no meu histórico de reforçamento. uhum, uhum. E esse é o negócio que está, assim, porque quando a gente pega a lógica do método Reno, que é planejar um SD muito bem planejado. Esse é o ponto que dificulta muito, dificultou, continua dificultando, tentar sair do ratinho na caixa de Skinner, porque ele é cômodo, Uhum, muito cômodo, né? Porque ali eu tenho um controle mais claro da do SD que o meu participante está sendo submetido, a fonte de controle, quais são as possíveis fontes de controle do comportamento dele. Por exemplo, no seu caso, que a gente colocou o participante falando sobre um ratinho em esquema de FI. Tá? uhum, Você tem ali muito claro as variações de resposta do rato. Você tem ali pausa após reforço, scallop, aceleração, o momento do reforço, que a gente consegue muito precisamente identificar o momento em que a pessoa fala o que o rato estava fazendo naquele momento preciso. Na hora que a gente sai desse evento muito controlado e vai para o evento sei lá, para uma situação cotidiana, um vídeo, uma historiazinha contada para o participante, isso dificulta mais a nossa vida. sim, Tá? sim. Porque é mais complicado tentar correlacionar As a, a, variáveis. o discurso com o que estava sendo observado num dado momento. Uhum, uhum. Tá? E aí, só para apontar aqui, Lucas, o Lucelmo perguntou se o discurso precisa ser escrito ou pode ser só falado. A gente trabalhou com as duas coisas. A gente já trabalhou com as duas coisas. Os primeiros trabalhos da Maila, do Alonso, eles foram escritos. O da Giovana foi escrito. Tá? E a gente trabalhou também com alguns falados onde a gente gravava, filmava. Na verdade, Que filmava. depois é um satanás para transcrever, porque a pessoa fala demais, não recomendo. Sim. Por outro lado, você tem acesso a uma quantidade maior Sim. de dado que vai te permitir fazer essa análise do que a pessoa que está escrevendo. A pessoa que está Sim. escrevendo, normalmente, ela é muito mais sucinta ao escrever. Tá? A não ser como foi, por exemplo, acho que foi o da Kátia, que ela assistia um vídeo e depois era feita uma entrevista. Uhum. Então, nessa entrevista, a pessoa tinha a possibilidade de pensar, repensar. Eu acho que o da Giovana é a mesma coisa. Tinha a possibilidade de pensar e repensar e reavaliar a forma como estava escrevendo, sobre o que estava escrevendo. Então, isso facilitava ela gerar um volume maior de dados para a gente conseguir fazer a análise. Sim. E assim, né, Lucas, eu acho que uma coisa que é interessante é que não é uma questão de avaliar, de anular as outras formas de discurso que a análise do comportamento já trabalha, né? Não, de É forma alguma. uma proposta adicional, né? Na verdade, a gente, como eu falei, a gente mantém a ideia, por exemplo, de frequência de resposta,
que é o mais tradicional dentro da análise de comportamento, a gente mantém isso. Isso não se perde dentro do formato. Porque que a gente como é que a gente tem feito? A gente tem lá as verbalizações dos nossos participantes, e eu brinco com vocês toda vez, que depois que vocês têm isso transcrito, prega isso em tudo quanto é lugar da casa de vocês. Você lembra? Eu falava isso para você. Prega em todas as paredes da sua casa, transforma em papel de parede da casa inteira. Todas essas verbalizações. Você tem que ficar olhando para ela o tempo inteiro até você conseguir identificar padrão de categoria de responder. De categorização. Tentar identificar padrões de relato. De relação. E aí, esse padrão envolve tanto topografia, quanto a relação funcional entre a resposta à topografia e o contexto no qual essa resposta é emitida. E aí entra a questão da frequência. Na hora que você categoriza, você passa a olhar para a frequência dessas categorias em situações, dentro das situações que o seu participante estava observando, estava submetido. Por isso que, por exemplo, a coisa do ratinho é mais fácil. Porque ela me dá essas situações num gráfico. Sim. E aí você vai pegar as suas categorias e vai metê-las lá no gráfico. E acho que também é um negócio que a gente também tem mais um... Vamos pensar na análise de comportamento. Tem um histórico longo de criar dados sobre esse sujeito, né? Então, a gente tem um comportamento do rato muito mais explicado. A gente não é só a fonte de controle. Tem uma extensa literatura de base que vai ajudar a gente a explicar essa parte da pesquisa. Sim, não, e fora que o organismo animal ali dentro da caixa de condicionamento, ele, como você que colocou ele lá, preparou a contingência do ratinho, ali é estéril em termos de variabilidade de fonte de controle. O ratinho não tem muito o que fazer ali dentro. Ele vai pressionar a barra, se coçar quando o reforço parar um pouquinho, vai andar para um canto para o outro. Na hora que chegar a hora do reforço, de novo, ele volta a se comportar. Ele volta a pressionar. Ele volta a se comportar. Ele estava se comportando antes também. Ele volta a pressionar a barra. Não deu tempo de eu corrigir. Droga! Droga! Meu sonho é corrigir isso, gente! A chance do seu participante falar de alguma outra coisa para além dessa organização de contingência é muito baixa. É muito baixa. O que vai acontecer, e é o que acontece na maioria das vezes, ele meter umas responsabilidades ali pro rato. Sim. O rato tá nervoso. Agora ele... colocar uma série de palavras diferentes. Exato. Né? Exato. O rato conseguiu o que ele queria, agora ele tá feliz. Na hora que a gente usa um vídeo, na hora que a gente usa situações com pessoas, explode esse número de variáveis. Complica muito. Mas você acha que invalida, Lucas? Como é que tem sido as respostas até agora? De forma nenhuma. O que dificulta a análise e aumenta o número de categorias. Mas quando você diz também que dificulta a análise, já é uma análise sobre por que a gente faz menos isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que eu, sempre que eu posso, vamos pro ratinho, que é mais fácil. Sim, sim, e eu acho que é a lógica que o Dingó brinca com você, né? A dificuldade que você tem de assumir essa pesquisa. Porque a sua outra linha de pesquisa, com os operantes verbais tatimando lá, né, a transposição, é uma linha que
e agora vamos falar sobre o pesquisador e não sobre a pesquisa, você tinha mais controle sobre o. Acho que sobre tudo, né? Sobre o experimento todo. Mais ou menos, mas sim, mais controle tem. Você acaba tendo mais controle não só por uma questão do tipo de objeto, mas por esse objeto ter um histórico de pesquisa muito mais amplo, então eu tenho mais literatura. E aí, com essa literatura, facilita a minha vida na hora de fazer análise. Quando eu tenho uma área de pesquisa, igual a gente está desenvolvendo, que é olhar para explicação enquanto variável dependente, e um método de trabalho, que é essa lógica de análise do discurso, nenhum dos dois você tem grande volume de literatura empírica sobre essas coisas, da análise do comportamento. A questão que tem da... também uma desconfiança, né, Lucas? Concorda? Sim, o analista mais de estranhamento. Sim, sim. O analista do comportamento, vou falar um troço aqui que eu não sei quantos analistas do comportamento aí estão aí assistindo. Melhor nem saber, menino. Nem queira ver. O povo pode ficar bravo comigo. Mas analista do comportamento é um bichinho tanto quanto pretencioso. E senta muito no rabo para falar mal dos outros. A ideia, por exemplo, de que a nossa explicação ela é mais bacana do que as outras, eu acho. Mas eu não acho isso porque ela... Porque ela é mais verdadeira. Exato, porque ela se aproxima mais do que é o comportamento. Ela é mais bacana porque ela se aproxima mais de um objetivo. Sim, sim. E ela é mais bacana pensando que você quer esse objetivo, né? Se você troca o objetivo que você está pensando, você também não vai achar mais análise de comportamento tão bacana. Exato. A questão é que meu objetivo é o melhor de todos. Meu Deus, alguém segura esse homem sem barba agora, gente. Perdeu o tiro com a máscara. As máscaras caíram. As máscaras caíram, a parte de baixo da cara caiu tudo. Agora vai falar mal do terrorismo. Mas então, assim, quando você não assumir, mas comprar essa lógica de pesquisa, ela envolve entender que a gente vai fazer algumas coisas que a gente vai dar muito soco em ponta de faca, porque a gente não tem respaldo de literatura. Quando eu falo respaldo de literatura, a gente não tem literatura para ajudar. A ideia de explicação dentro da análise do comportamento ela é discutida enquanto discussão teórica e epistemológica. Ela não é discutida enquanto comportamento, enquanto variável dependente. E olhar para a ideia de de qual é o efeito que a minha VD e minha VI tem sobre mim, também não tem tradição disso dentro do comportamento. Quando você vai olhar para o material produzido pelo grupo que desenvolveu a ideia do método Reno, que é o Willard Day, que eu tinha falado lá, você tem um volume baixíssimo de pesquisa. Pesquisa empírica mesmo, publicada com alguma repercussão, é o Leland, lá de 90, eu não lembro, eu sou ruim com data. É o Leland. E o Leland não faz tudo o que tinha que ser feito dentro da ideia de um método Reno. Ele não fez tudo o que prometeu, né? Exato. Ele não faz a autoanálise. Tem a autoanálise do trabalho dele, mas não é ele que faz. É o Dogger, no artigo que vem logo depois, foi publicado na The Analysis of Behavior, tem um artigo do Leland,
Na página seguinte, depois que acaba, é o artigo do Dogger explicando, explicando não, fazendo análise funcional do comportamento do Leland. Tá? Há alguns anos atrás, 2011. Aí, o Gui botou aqui, 89 e 96, os dois artigos. Valeu, Gui. Ai, meu Deus, a minha terapeuta entrou, eu tô nervosa. Eu não consigo mais continuar, minha terapeuta tá aqui. Fica quietinha, deixa que eu falo. Eu vou ficar quieta agora, eu não falo mais nada. Oi, chegou a dar emoção. Em 2011, na ABPMC, que foi em Salvador, eu acho que foi em 2011, o Dogger veio para o Brasil e veio para essa ABPMC. E eu e mais uma pessoa, eu não lembro quem foi, a gente foi atrás do Dogger virando para eles e falando assim, filhão, e aí? Cadê o material sobre esse tipo de pesquisa? Por que vocês pararam de fazer esse tipo de pesquisa? Ele virou e falou, porque dava muito trabalho. Então, assim, diga. A gente só tem 5 minutos. Tá, então deixa eu só falar uma última coisa rapidinho. O que eu estou começando a planejar para essa ideia de autoanálise? É começar a desenvolver diário de pesquisa. Eu e os meus orientandos, enquanto estiverem desenvolvendo essas pesquisas, a gente vai construir diários de pesquisa para depois olhar para esses diários e fazer análise em cima deles. Mas também ficar lágrimas dos pesquisadores. Então é isso. Tá? Eu tenho muita vontade, acho que a gente precisa sentar e fazer isso, porque você não entende muito de FAP, porque tá lá para o outro lado da análise de comportamento, mas eu acho que eles conversam muito, assim, e aí eu acho que a gente tinha que sentar, dar para trocar experiências ali, quanto à análise. Eu acho que essa coisa da autoanálise, vocês que são da clínica, estão anos-luz em relação a gente que é da pesquisa básica. Eu acho que isso a gente vai ter que aprender mais na parte clínica mesmo do que na parte experimental. Porque vocês olham para o efeito que o terapeutizando, né, vamos usar os termos do grupo, que os terapeutizando têm sobre vocês. Sim, sim. Isso é uma variável importante. A relação é mais estudada, né? A relação terapeuta-cliente é mais estudada do que a relação pesquisador e sujeito de pesquisa. Exato. Então, assim, eu acho que eu já imaginava que não ia dar tempo de falar tudo. É um tema que o pessoal tem pouco conhecimento. A gente também não conhece tudo ainda. Estamos construindo o negócio. Mas é um trabalho muito legal que você faz. Eu sou suspeita, eu sou super fã. E aí, vou deixar, né? Depois eu vou colocar nos stories. 2 artigos, eu acho que eu vou botar a minha dissertação e da Giovana, que eu vou botar por conta minha, que são 2 diferentes, que eu gosto, que é o que eu quero botar. E aí, se você quiser dar mais um artigo, o artigo sobre o método Bruno, como que faz, né, a metodologia, também tem um que a gente publicou. E aí, assim, acho que dá para a gente voltar daqui a um tempo e terminar de discutir isso, né? Sim. O vídeo vai ficar no canal, lá do YouTube, Psicologia em Live, e também vai ficar no IGTV aqui no Instagram, para todo mundo que quiser ver depois e botar na água. Obrigada. A pessoa que está vendo isso agora, já depois que passou, ela já assistiu. Você não precisa fazer propaganda agora, no final. Mas ela pode contar para quem não assistiu, infeliz. Obrigada por tudo, pela participação hoje, pela amizade, pela companhia, por tudo, pelas risadas. Agora, deixa a barba crescer de novo, o Brasil pede. O Brasil não deixa de gritar. Vou fazer o Salvador Dali, assim, ó. Meu Deus, não faça isso, porque vai perder a credibilidade científica. Já está por esse bigode. Se eu fosse uma pessoa preocupada com isso, o troço estava fake, né, do meu lado.
Mas vamos lá, só uma Obrigada, de coisinha. verdade. Foi muito bom. Obrigado, obrigado pelo convite. Você está de parabéns por estar fazendo esse projeto que você começou já tem algum tempo. Muito bacana. A gente da Análise do Comportamento é muito fechadão. Você, com isso, está dando abertura para poder falar um pouquinho de análise do comportamento com pessoas que entendem um pouco menos. Ou pessoas que entendem bastante e querem poder participar da discussão. Eu acho que Sim, hoje a gente teve presenças ilustres aqui na é live. isso aí. Teve Guto, Então, teve o Felipe, teve o Lacerda, eu vi o Diogo entrando também. Não, isso só os que eu vi. Não se perdeu mais é porque, alguém aí. é porque aí tudo é amigo. Aí eles vêm prestigiar. Eles vêm Ué, prestigiar. mas quando seus amigos dizem muito sobre você, né? Coitado deles. É, 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 Fiquei com dó. Desculpa, gente, xingar vocês assim no sábado à tá. tarde, de graça. E eu acho que só um agradecimento para além, que envolve você também, que é agradecer o grupo de alunos que tem comprado essa brincadeira junto comigo. Como eu falei, a gente começou lá em 2011 com o trabalho da Mayla. Dentro dessa lógica veio Mayla, veio Alonso, você, Giovana, Kátia e Vivian. E daqui para frente, quem ainda está desenvolvendo, tem o Guilherme, o Paulo, que acabou de entrar, e a Camila, que também acabou de entrar. Tá? Fora isso, o pessoal que trabalhou comigo na graduação, no grupo de pesquisa, obrigadão para todo mundo que está dando muita porrada, tomando muito na cara, fazendo um troço que ninguém sabe fazer direito. E isso eu acho que o que a gente sempre faz na psicologia. Bem-vindo ao mundo dos psicólogos. Que a gente não sabe mesmo o que está fazendo, mas a gente tenta. É isso aí. Tá bom, Lucas? Vamos que o Instagram vai cortar nós. Beijo no coração, obrigada. Você é o melhor orientador da galáxia. E você é muito mentirosa. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Assertivo. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todo mundo.